Bom dia. Marcos 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Restavam somente 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. O chefe dos sacerdotes e os mestres da lei buscavam um meio de surpreender Jesus em qualquer erro e assim poder condená-lo à morte. Entretanto, comentavam que não seja durante as festividades para que o povo não se tumultue. Então estava se aproximando, faltando só 2 dias ali para a festa da Páscoa judaica, né? Que a Páscoa judaica, a festa deles comemoram, né? Com pão sem fermento, comemora a saída do Egito, o êxodo, comemora a libertação do povo de Israel ali do Egito, da escravidão. É uma data muito importante, porque comemora então essa libertação. E esse povo foi liberto diretamente por Deus, né? Onde Deus usou Moisés ali para libertar o povo. Então estava se aproximando dessa festa, o povo estava, os principais dos sacerdotes, os líderes religiosos, aqueles que diziam viver e praticar a lei de Deus, que diziam ensinar a lei de Deus, os que afirmavam conhecer a Deus, estavam preocupados em achar um meio, uma situação, um deslize qualquer de Jesus, alguma falha para poder prendê-lo e matá-lo. O objetivo era matar Jesus. Então eles estavam procurando, porque para eles fazer isso, eles tinham que alegar qualquer coisa, uma justificativa qualquer de algum erro, onde alguém pudesse testemunhar realmente que ele tinha feito ou falado tal coisa. Mas, claro que Jesus sabia disso, né? Mas eles também estavam com medo, caramba, está se aproximando as festas agora, a festa da Páscoa, né? E nessa festa nós não podemos fazer isso. Por quê? Vinham pessoas de todas as partes para Jerusalém para comemorar a Páscoa. Então Jerusalém estava lotada, cheia de pessoas. Falou, não é bom, então vai causar um tumulto. Além do mais, as pessoas poderiam se voltar contra eles. Então ele falou, não, nós temos que pegar, nós temos que matar Jesus, mas não podemos fazer agora durante a festa, porque Jerusalém está cheia de pessoas. E interessante que esses sacerdotes, esses religiosos, buscavam um meio de calar Jesus, de prender, de matá-lo, de sufocá-lo. Esses que diziam conhecer a vontade de Deus, que não conheciam, porque se eles conhecessem, eles jamais iriam querer matar o Filho de Deus. Mas o problema é que os religiosos são praticantes de rituais, não só naquela época, como de hoje também. São praticantes de rituais, são pessoas que gostam de ir a templo, ofertam, cantam, oram, esse tipo de coisa, mas não praticam. Eles querem um Deus bonzinho, um Deus que tolera, concorda, aceita o pecado. Eles querem um Deus que está ali disposto a servi-los, a fazer a vontade deles. Um Deus que está ali só para atendê-lo, comprometido com a felicidade deles. Eles não estão querendo um Deus que está exigindo santificação, que exige arrependimento, que exige mudança. Este Deus eles querem matá-lo, eles querem sufocá-lo. Basta nós irmos na maioria dos templos, e o que eles falam é de um outro Deus, é um Deus com D minúsculo, que não é o nosso Deus. No versículo 3, estando Jesus em Betânia,
reclinado à mesa na casa de certo homem conhecido como Simão, leproso, achegou-se dele uma mulher portando um frasco de alabastro, contendo valioso perfume feito de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou todo o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Diante disso, indignaram-se alguns dos presentes e a criticavam entre si. Para que esse desperdício de tão valioso perfume? Um bálsamo como esse poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser doado aos pobres, e a censuravam severamente. Então nós vemos que enquanto eles estão preocupados em achar Jesus para matar Jesus, Jesus estava na casa de Simão lá, conhecido como Simão leproso. Ele estava lá sentado à mesa, e enquanto ele está ali, vem uma senhora, que ao contrário de muitas pessoas querem dar nome a esta mulher. Eu não posso dar nome, porque na Bíblia não tem o nome dessa mulher. Eu não posso especular se é esta ou aquela, porque se fosse para nós darmos nome a esta mulher, o Senhor teria feito com que aqui constasse o nome dela. Aqui não consta o nome dela, porque o Senhor não revelou, o Senhor não colocou. Então nós não vamos falar, não vamos especular. Para mim é simplesmente uma mulher. Não sei se é solteira, se era casada ou qual era a profissão dela. Sabemos que esta mulher veio com um frasco de um perfume caríssimo. Naquela época, a moeda de troca era o azeite, né? O azeite de oliva, era o vinho, era perfume, eram esses objetos que eram considerados de alto valor. E ela veio, quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus, ungindo. Não podemos esquecer que naquela época, naquela situação, na tradição dos judeus daquela época, era que ungisse as pessoas depois, quando morresse, era ungido. Então derramava o azeite ali, preparando ele ali para a sepultura. Quando ela fez isto, os próprios discípulos de Jesus, aqueles que andavam com Jesus, que acompanhavam Jesus, já começaram a criticar, a chamar a atenção da mulher. Não, por que você fez isso? Perfume caríssimo desse, você não podia ter feito isso? Por que você não vendeu, não deu dinheiro para os pobres? Então, aqueles discípulos, aqueles que andavam com Jesus, aqueles que já tinham tempo que estavam com Jesus, aqueles que chamavam Jesus de mestre, agora não estão vendo ele como mestre. Eles estão olhando para as coisas materiais, as coisas que são perecíveis. Estão olhando ali para o dinheiro, o valor. Isso aqui vai dar um alto valor. Não podia derramar na cabeça do mestre, não. Por que não? Então estão achando ruim com a mulher. Mas um dos que mais acharam ruim, nós complementamos isso através do outro evangelho, é que o que mais achava ruim era Judas Iscariotes, o traidor. Por que um dos que mais achava ruim? Porque Judas era espécie de um tesoureiro do ministério terreno de Jesus. Ele tomava conta das finanças de Jesus, de Jesus, do ministério ali. E ele roubava, como a Bíblia nos fala que ele roubava, que ele metia a mão e tirava dinheiro. Então a preocupação dele era roubar. Então era uma pessoa comprometida com as coisas materiais. Não somente ele, com os outros discípulos também ficaram, não, porque isso. Mas nós temos que aprender a olhar para o Senhor e não ficarmos preocupados com as coisas materiais. O cristão não pode ter preocupação de tomar não, eu levei um prejuízo, eu ganhei. Não faz diferença, porque nós não vamos levar nada. Nós não levamos nada daqui. E então a preocupação deles, dos discípulos, era com as coisas passageiras, era com as coisas perecíveis. E nós vamos ver que no versículo 6, Jesus diz assim: deixai-a em paz, ordenou-lhe Jesus, por que causai problemas a esta mulher? Ela realizou uma boa ministração para comigo. Quanto aos pobres, sempre os tendes ao vosso lado e os podeis ajudar, todas as vezes que o desejardes. Todavia, a mim nem sempre me tereis.
A mulher fez tudo o que estava ao seu alcance, derramou bálsamo sobre mim, antecipando a preparação do meu corpo para o sepultamento. Com toda certeza vos asseguro que onde quer que o evangelho for pregado por todo mundo, será também proclamado a obra que esta mulher realizou, e isso para que ela seja sempre lembrada. Jesus chamou a atenção dos discípulos. Mas por que vocês estão incomodando essa mulher? Por que estão falando com ela? Ela fez uma boa ação. Ela me ungiu. Na verdade, ela foi enviada por Deus para ungir Jesus. E Jesus aproveitou para falar, não, está me ungindo já para a sepultura. Jesus revela, falou, estou prestes a ser morto. Agora vocês estão pensando, falando em ajudar os pobres vocês vão ter para ajudar. Que enquanto existe mundo, vai existir pobre. Enquanto existe mundo, vai existir pessoas necessitadas para nós ajudarmos, se nós quisermos. Agora, Jesus nós sempre não teremos. Nem sempre nós teremos Jesus. Se nós não temos Jesus sempre, agora pobre sim, porque tem inclusive religiões e seitas que a base deles é a caridade. Eles ajudam muito, eles gostam de ajudar os pobres, fazer caridade, aquele tipo de coisa toda. Eles não praticam a fé em Jesus, na caridade. Onde está o erro? Mas primeiro nós temos que ter a fé em Jesus. Que é Jesus que nos salva e nos conduz à vida. Caridade, se nós devemos fazer, procurar ajudarmos o próximo, socorrer. Mas primeiro nós temos que ter fé em Jesus. Podemos aqui agora, por exemplo, estar ajudando alguém, fazendo caridade, mas nós estamos longe do Senhor, não ter fé em Jesus, não ter fé no Evangelho. Conclusão é morrermos. Morrer nós vamos para o inferno. Mesmo fazendo caridade, mesmo fazendo de tudo. Inclusive Paulo explica muito bem sobre isso. João também. Nós podemos tirar a roupa do nosso corpo e dar para alguém. Mas se nós não tivermos fé em Cristo, nós não estivermos vendo a roupa de Deus, não vai resolver de nada, nós vamos para o inferno assim mesmo, vamos pelado do jeito que estivermos. Então, Jesus chama a atenção dele, fala, olha, pobre vocês vão ter para estar fazendo a boa ação de vocês, agora a mim nem sempre vocês vão ter. E Jesus ainda falou, olha, fez uma boa ação para me preparando para a sepultura. Jesus já mostrando, falou, olha, tu prestes a ser morto. Eu vou morrer logo e o que ela fez foi me ungir. Ou seja, ela foi enviada por Deus. E Jesus ainda falou, olha, o que esta mulher fez vai ser lembrado por muito. Porque onde quer que esse evangelho é lido, onde quer que o evangelho é pregado, sempre as pessoas vão lembrar desta mulher. Nós estamos agora lendo esse evangelho, estão lendo aqui esse capítulo 14, estão lembrando desta mulher. Nós estamos falando dessa mulher. E assim várias pessoas pelo mundo afora. E assim anos e anos, sempre ela vai ser lembrada pela atitude. Que ela ungiu Jesus para a sepultura, para a morte de Jesus. Deus a usou para ungir e para que houvesse essa revelação. Que Jesus estava prestes a morrer. E Jesus falou, olha, ela vai ser sempre lembrada. E nós estamos vendo essa confirmação. Versículo 10. E depois disto, Judas Iscariotes, um dos 12, foi encontrar-se com o chefe dos sacerdotes com o propósito de lhes entregar Jesus. Ao ouvir a proposta, eles ficaram muito satisfeitos e comprometeram-lhe pagar algum dinheiro. E por isso ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Então depois disso, Judas ficou chateado. Judas não gostou, ficou magoado. Não, um perfume tão caro como aquele, foi derramado sobre a cabeça dele, e ele achou ruim ainda conosco, quando nós estávamos falando. Ele ficou chateado e já foi procurar um jeito de vender Jesus, de entregar Jesus. E foram até o sacerdote, ou seja, as principais autoridades, as principais religiosas, e combinou, falou, olha, eu entrego ele, você me dá tanto e por tanto. E ficou combinado assim. Então nós vemos que não somente Judas, que nós sabemos que era guiado pelo diabo, pelo Satanás, que vimos que ele veio entregar Jesus,
forma mais covarde possível. Mas os outros discípulos também. Eles estavam olhando com olhos físicos, com olhos materiais. Assim também nós vemos hoje as igrejas, os templos cheios, lotados, onde as pessoas falam que vão buscar Jesus, não fala da boca para fora. Porque a preocupação dela é com o bem-estar. Elas querem vitória, elas querem ter isso, elas querem ter aquilo. Elas querem que o Senhor as atenda e as abençoe. Elas querem isso. Elas querem um Deus que esteja disposto a ajudar. Elas não estão buscando realmente o Senhor. Elas não estão preocupadas realmente com a salvação. Quando se fala em salvação, quando se fala em arrependimento, quando se fala em santificação, elas não aceitam esse templo, elas não aceitam essa denominação, elas não aceitam esse pregador. Elas querem mudar e, na verdade, elas querem calar o evangelho, elas querem calar Jesus, porque Jesus é o evangelho, Jesus é a palavra, Jesus é o verbo encarnado, é Jesus. Nós ouvimos Jesus, quando nós ouvimos a Bíblia, quando nós estamos lendo a palavra, estamos meditando na palavra. Jesus, então, eles tudo fazem para calar. Mas claro que não vão conseguir. Mas isso daquela época e hoje. As pessoas continuam da mesma maneira, porque não querem Jesus. Os sacerdotes não queriam Jesus. Os sacerdotes queriam um Deus que eles apresentassem de forma diferente. Não esse Jesus, que é o Filho de Deus. Versículo 12. E no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando tradicionalmente se sacrificava o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus o consultaram. Onde deseja que vamos e façamos os preparativos para cear a Páscoa? Isso é no primeiro dia da Páscoa. É quando foi instituído, então, se matasse um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito. Deveria aquele cordeiro ser comido na sua casa com você ou então com vizinhos, mas não podia quebrar nenhum dos ossos dele. Tudo aquilo simbolizava Jesus. Assim como Jesus foi morto, nenhum dos seus ossos foram quebrados. Vê que para certificar e fazer com que morresse mais rápido, quebraram as pernas do ladrão da direita ou da esquerda. O de Jesus não, só furaram ele ao seu lado. Porque a palavra diz que nenhum de seus ossos seria quebrado. E não foi. Então, nesse dia, no primeiro dia, né, quando fazia, sacou que o povo reunia então para comer ali o cordeiro, né, mancha, os discípulos chegou para ele e falou: escuta, onde é que você quer que nós vamos preparar a ceia da Páscoa para nós? Versículo 3. Então ele enviou 2 dos seus discípulos, instruindo-lhes: ir da cidade a certo homem carregando um cântaro de água virá ao vosso encontro. Seguiu e o dizei ao proprietário da casa onde ele entrar, que o mestre deseja saber onde está a minha sala de jantar, onde cearei a Páscoa com os meus discípulos. E aquele homem vos mostrará um amplo cenáculo, todo mobiliado, e pronto, ali fazer os preparativos. Partiram, pois, os discípulos e chegaram na entrada da cidade, onde encontraram tudo como Jesus lhe havia predito. E ali prepararam a Páscoa. E ao pôr do sol chegou Jesus com os seus 12. Olha, ele perguntar, onde é que vão preparar a ceia, a Páscoa? Jesus falou: escuta, vai na cidade aqui em frente, vocês vão encontrar um homem, ele carregando um canto, uma vasilha de água, buscando água. Vocês vão ver que ele vai vir ao encontro de vocês. Aí vocês seguem ele até a casa. A hora que você chegar na casa, onde ele entrar, vocês vão perguntar ao dono da casa. Dizer que eu perguntei onde é que nós vamos preparar a ceia. E ele vai mostrar ali uma sala grande, um cenáculo grande, com a mesa grande, está todo mobiliado já. E ali vocês vão preparar a ceia para mim. Ah, não, Jesus teve isso, foi uma visão, predição? Não. Isso já tinha sido combinado antecipadamente. Tá? E acredita-se que, inclusive, tem estudo que fala que, na verdade, este rapaz buscando água, na verdade, é o próprio Marcos. É o João Marcos.
Então, o que acontece? Primeiro, era uma maneira de se identificar, porque não era costume naquela época o homem buscar água. O homem carregar vasilha com água. Então, ali, esse rapaz estava carregando exatamente para ser identificado, para que eles reconhecessem que era um sinal que Jesus já tinha combinado com ele. Em segundo lugar, também naquela época, todo mundo, todas as pessoas judeus, sempre tinham na sua casa, os que tinham condições, um ambiente, uma sala, um lugar onde cedia para as pessoas que quisessem comemorar a Páscoa. Era como uma lei, né? Uma lei não escrita. Todo mundo chegava numa casa, não queria preparar a ceia da minha Páscoa aqui, não tem ambiente aqui, pode usar. Assim era naquela época. Então Jesus já tinha combinado de antemão, já com esse moço que era o pai de Marcos, e assim foi, e ele mandou os discípulos encontrar então com Marcos, seguiram, chegaram lá, falaram com o pai dele, e mostrou o ambiente, e ali eles prepararam então a ceia, prepararam ali a Páscoa, né? Versículo 18. E quando estavam ceando, reclinados à mesa, Jesus lhe revelou: com toda certeza vos afirmo que é um dentre vós, este que come comigo me trairá. Eles ficaram consternados e lhe afirmaram: é certo que não serei eu. Mas asseverou-lhe Jesus: é um dos 12, aquele que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai conforme está escrito a respeito dele. No entanto, infeliz daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe fora jamais haver nascido. Prepararam, estão comendo ali, Jesus falou: olha, então vocês vão me trair. Arthur, não sou eu, com certeza não sou. Jesus falou: um que mete a mão comigo no prato aqui, ele vai me trair. O falar meter a mão no prato é porque era uma vasilha, só de fazer geralmente assim, era o pão, né? E uma outra vasilha ali, por exemplo, com cordeiro, até com molho e tudo. Então as pessoas pegavam ali o pedaço de pão, que não é um pão igual ao nosso, é um pão diferente, como se fosse uma pizza enorme, pegava ali o pedaço do pão e molhava ali no molho, ou às vezes no vinho, molhava ali, pegava o pedaço, cara, faz esperto um sanduíche, põe e comia. Então Jesus está falando: não, aquele que está metendo a mão comigo no prato aqui, aonde vocês estão enfiando a mão aqui, é que vai me trair. Então na hora todo mundo falou: não, que é isso, eu não sou. Jesus falou: não, mas com certeza afirmo que um dos 12, é um de vocês 12, vai me trair. Jesus só não quis apontar: não é você, Judas. Jesus não quis fazer até para não criar um clima ruim. Falou: olha, mas vai acontecer exatamente como está escrito, como estava sendo predito, como os profetas já tinham revelado. Vai acontecer desta maneira. Mas em compensação, infeliz, coitado deste que está me traindo. Seria muito melhor se ele nem tivesse nascido. A situação é muito séria, o que ele vai passar, o que ele vai sofrer, o castigo é terrível. Nós sabemos da morte de Judas, porque Judas o traiu, não sabemos que foi Judas Iscariote, eram 2 Judas, mas nós estamos falando de Judas Iscariote, foi o que o traiu. Esse Judas depois ele suicidou. Na hora que ele se enforcou, ele estava amarrando a corda no pescoço para se enforcar, ele se enforcou, mas depois a corda arrebentou. Ele caiu, foi sobre uma pedra, alguma coisa, que abriu ainda ali as estranhas dele, e tudo ali dele saiu para fora. Foi uma morte terrível. Você vê isso lá no livro de Atos, quando fala sobre este assunto. Então Jesus falou: coitado desse. E nós sabemos que com certeza Judas Iscariote padeceu por toda a eternidade. Versículo 22. E enquanto ceavam, tomou Jesus um pão e, tendo dado graças, o partiu e o serviu aos seus discípulos, declarando: tomai, isto é o meu corpo.
Em seguida tomou Jesus um cálice, deu graças e o entregou aos discípulos e todos beberam dele. Então Jesus ali na ceia pegou um pedaço daquele pão, né? Como nós falamos, não tem nada, o pão árabe é totalmente diferente do nosso. Tem absolutamente nada a ver com o nosso pão. Nem no sabor, nem no formato, nem nada. Um pão dá para uma família comer e sobrar, porque são enormes, né? E Jesus pegou um pedaço do pão e ele deu graças, abençoou e começou a dar ali aos discípulos um pedaço de pão. E ele disse: tomai, isto é o meu corpo. Você está simbolizando o meu corpo, está simbolizando a minha morte. E algo que vocês têm que fazer. Nós vemos no outro evangelho quando fala: fazeis isso em memória de mim. Então o que ele está falando, estou fazendo assim, mas vocês devem praticar de igual maneira. Depois ele tomou o cálice, né, com vinho, que na verdade hoje tudo faz vinho, mas era o suco de uva concentrado. Não tinha naquela época fermentação, como nós temos hoje a química lá para o vinho. Não, é o suco de uva concentrado. E as pessoas falam: não embriaga. Toma bastante desse suco de uva concentrado, só ver. Fica bêbado. Então ele tomou ali e ele disse, ele entregou e todos beberam. Deu além do pessoal comer o pão, os discípulos. Ele também deu ali o suco. Eles beberam e ele disse: isto é o meu sangue. O meu sangue da aliança, o qual é derramado para o bem de muito. Isso simboliza o meu sangue. É o sangue da aliança, o sangue da nova aliança, o sangue da nova aliança feita no sangue dele. É o Novo Testamento no sangue dele. Tá? É isso que ele está dizendo. E ainda em estudo para ele falar: vocês têm que fazer isso sempre. Tá? Agora, ou seja, não é mais a antiga aliança, é a nova aliança feita no sangue de Jesus. E ele está dando morte. É uma das últimas, nós estamos vendo aqui, dos últimos mandamentos, ordenança dele em vida, antes dele falecer e ressuscitar. E depois dele ressurreto, ele deu uma série de mandamentos de ordenança, mas já ressurreto. Agora aqui, ele, antes de morrer, então são os seus últimos mandamentos. Então revelou: isso é meu sangue da aliança, o qual é derramado para o bem de muitos. Com toda certeza vos afirmo que não voltarei a beber do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Olha, é a última vez, está dizendo assim, é a última vez que eu tomo vinho, que eu tomo suco com vocês. É a última vez que eu participo de ceia com vocês. Ele está mostrando, está se despedindo. Falou: não, agora acabou. É a última vez. Eu só vou beber o vinho novo com o Pai. É a última vez. Estamos encerrando aqui. Ele sabe, já está avisando o seu discípulo. Olha, eu vou ser preso, eu vou ser morto daqui a pouco. É isso que Jesus está mostrando. Olha, eu não participo mais com vocês de nenhuma ceia, nada disso. Né? No versículo 26 ele fala assim: ó, e depois de haverem cantado um salmo, partiram para o Monte das Oliveiras. É o único lugar na Bíblia que você vê, em toda coisa que você vê Jesus fala que cantou. Às vezes eu fico olhando as pessoas falam: não, é a cantoria em alguns templos, cantoria mais cantoria. E não é isso. Jesus, todo o ministério dele, você vê falar que ele cantou uma só vez. E só aqui, depois da ceia, que ele cantou um salmo. Né? Cantou um salmo junto com os seus discípulos. A única vez. Tá? Mas em compensação que ele pregou, nós não sabemos quantas vezes, foram inúmeras vezes. Então, quando em tempos se dedicam mais tempo à música, à cantoria,
está errado. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Nós temos que dedicar mais a pregar o evangelho, a ensinar o evangelho. É necessário menos música, menos barulho e mais a palavra e mais o evangelho. E as pessoas falam, não, mas o louvor, tá tudo bem o louvor. Mas você vê que o louvor, Jesus só cantou esse louvor após a ceia. E ele fez isso e foi para o Monte das Oliveiras, logo ali que onde ele foi preso. Lá no Monte das Oliveiras, lá no jardim, quando Judas chegou com os guardas e o prenderam. Então é isso aí. Nós lemos hoje o Evangelho de Marcos, capítulo 14, lemos até o versículo 26. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso eu digo, em todo o tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Um bom dia.